Bom dia, pessoal, como vão? Hoje nós daremos início, finalmente, ao capítulo 5, que encerra a apostila, certo? A unidade temática, bem, o tema, antes de mais nada, é Egito Antigo. A unidade temática é ainda a invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades, né? Objetos de conhecimento, povos da antiguidade na África, ou seja, os egípcios, no Oriente Médio, os mesopotâmicos e nas Américas, os pré-colombianos, né? Com o estudo desse capítulo 5 a respeito do Egito Antigo, nós vamos aí ter condições de relacionar então as condições proporcionadas pelo Nilo, como abundância de água e terras férteis, ao florescimento e à longa duração da civilização egípcia, em meio a condições, no entanto, adversas, como a própria região por ser desértica, né? Vamos ter condições também de identificar os períodos em que se costuma dividir a história do Egito Antigo, compreender a organização social no Egito Antigo, identificando hierarquias, atribuições e condições de vida, conhecer o processo aí de centralização política dos egípcios e o papel desempenhado pelos faraós. Compreender também os aspectos culturais relacionados à religião e sua influência na sociedade egípcia, sobretudo no que se refere à vida após a morte, né? O texto de abertura, nós o leremos agora. O texto de abertura ele aborda resumidamente o passado e o presente da sociedade egípcia, né? A gente vai utilizar essa abertura para fixar bem a ideia de que se abordará aí o Egito do passado, que possuía características muito diferentes, conforme se pode depreender pelo próprio texto inicial, texto de abertura. E a imagem, como vocês estão vendo aí na página 68 do livro, ela também pode ser usada, no fim das contas, para ratificar aí, né, para corroborar, confirmar os comentários que porventura surjam aí acerca da preservação dos patrimônios históricos e dos sítios arqueológicos ante o avanço do moderno, né? Pois há muito aí a ser desvendado ainda pela história dentro e fora do Egito. O Egito, embora tenha uma economia superior à de muitas outras nações africanas, batalha hoje contra vários problemas sociais e políticos. A desigualdade social no país ela é visível devido aí, sobretudo, a fatores como pobreza e desemprego. Buscando melhorias, a população ela pressiona o governo por mudanças. Porém, a política egípcia ela encontra-se fragilizada com trocas constantes de presidentes que muitas vezes não compreendem quais são os anseios populares, os desejos de realizações de políticas públicas em prol das comunidades. O país também sofreu por séculos com guerras e domínio por outros povos. Antigamente, porém, a situação era outra. A chamada civilização egípcia ela se desenvolveu próximo ao rio Nilo, o segundo mais extenso do mundo, e tornou-se aí uma das maiores e mais poderosas de sua época. Nesse capítulo a gente vai estudar o Egito Antigo, uma das sociedades mais importantes da história, né, da humanidade. Na página 69, nós podemos ver aí a respeito do tópico o Rio Nilo e a organização do Egito Antigo. Vamos fazer aí algumas considerações. Além das sociedades mesopotâmicas, outro grande povo se originou junto a um rio, numa região não muito distante. São os egípcios no norte africano. Agora a gente vai conhecer um pouco mais, né, sobre esse povo. Observem aí na página 69 da apostila de vocês o mapa África, Rio Nilo e Saara. É possível perceber o terreno desértico presente aí em boa parte do norte da África. É como você acha que as primeiras comunidades estabelecidas na área superaram então essa problemática? A solução encontrada foi justamente o Rio Nilo, que teve um papel fundamental na história do Egito. Ele é formado pela junção de três rios africanos. O Nilo Branco, chamado Nilo Branco, localizado ali na divisa de três países, Uganda, Tanzânia e Quênia.
o Nilo Azul e o rio Atibara, que nascem na Etiópia. Os três rios eles se unem no território do Sudão e de lá o Nilo segue em direção ao norte até desaguar no mar Mediterrâneo, como vocês sabem. Por cruzar todo o território egípcio, do sul para o norte, o Nilo funcionou no antigo Egito como ligação entre diferentes regiões. Desde que as primeiras comunidades, conhecidas como nomos, um pouco mais à frente a gente vai ver mais detalhadamente o que são os nomos e as nomarcas. Essas primeiras comunidades, então conhecidas como nomos, elas se estabeleceram às margens aí do rio por volta de 5.000 anos antes de Cristo, né? Pequenas embarcações feitas de papiro, ou posteriormente, então, barcas um pouco maiores, já de madeira, de cedro, vindas, então, da atual região do Líbano, passaram aí a cruzar pelas suas águas, né, as águas do Rio Nilo. Transportavam o quê? Alimentos e também pedras, utilizadas para construir os templos e também esculpir as estátuas, né, simbolicamente tão importantes para essa sociedade, para essa civilização egípcia. Além disso, o Rio Nilo ele fornecia recursos importantes para a sociedade egípcia, como o peixe e o próprio barro, né? O barro era utilizado, por exemplo, na fabricação de peças de cerâmica e também de tijolos, que eram empregados na construção, então, das residências. É importante deixar evidente aí para vocês, se vocês não perceberam, né, até então, que o surgimento da sociedade egípcia, ele